que vida, para que ela exista, vida como nós a conhecemos, para que ela exista, a quantidade de variáveis no nosso sistema Terra, ultrapassa o número de 2 milhões. Agora, onde nós encontraríamos um outro planeta que possui 2 milhões de variáveis perfeitamente balanceados como o da Terra? Daí muitas pessoas levantam o argumento, mas você está tratando de vida como nós a conhecemos. Bom, a Terra possui vida unicelular, pluricelular, tem vida que voa, tem vida que vive na água, tem vida que respira por traqueia, tem vida que respira por narinas, ou seja, é um exagero às possibilidades de vida. A pergunta é, se vida baseada em carbono existe em algum outro lugar, teria sido desenvolvida alguma coisa diferente do que nós já temos aqui, porque aqui praticamente são quase todas as possibilidades. Então a nossa pergunta principal não é tanto se vida existe, é se existe a possibilidade de encontrarmos um outro local que tenha condição de sustentar vida. Ter uma atmosfera e ter água não resolve o problema. Precisamos das outras 2 milhões de variáveis para que, sim, daí vida possa existir ali. Caso contrário, descobrir água e atmosfera só não resolve o problema. Professor Adalto, em relação ao final dos tempos, né, pelos estudos, pela experiência do senhor na área científica, qual é a opinião a respeito dessa questão? Essa é uma pergunta, mas outra pergunta muito interessante. Inclusive, hoje pela manhã eu estava lendo Tessalonicenses, capítulo 5, e ali Paulo diz assim, quanto às épocas e quanto ao dia, eu não tenho que lhes informar, porque vocês já sabem que vai vir como um dia como ladrão. Em outras palavras, não existe como marcar uma data específica, mas existem alguns sinais que antecedem, sem dúvida. Muitas vezes nós pensamos apenas em termos, o aquecimento global vai trazer um fim ao planeta, a questão do Sol com uma estrela, qualquer hora o Sol vai explodir, vai trazer um fim ao planeta. Então nós temos a tendência de associar esses eventos cataclísmicos, ou mesmo relacionados com o planeta Terra, com a questão do final dos tempos. São importantes? São. O próprio Senhor Jesus falou a respeito desses sinais. Ele disse que no final dos tempos haveria um aumento na questão sísmica, ou seja, terremotos, haveriam sinais nos céus. Todas essas são coisas relacionadas com o final dos tempos. Temos visto um aumento dessas coisas? A resposta é sim. É um aumento considerável? Ainda nós não sabemos. Por quê? Porque a nossa tecnologia tem nos permitido detectar coisas que até pouco tempo atrás nós não conseguimos detectar. Então a pergunta é, estamos vendo um aumento de atividade, por exemplo, um aumento de atividade sísmica, ou agora nós temos equipamento que permite realmente ver o que está acontecendo? Porque se agora o equipamento que nós temos nos permite ver o todo, daqui para frente nós podemos avaliar se está havendo um aumento ou não, por exemplo, de atividade sísmica. Então ainda nós não temos uma posição em que eu possa chegar e dizer assim, não, realmente a atividade sísmica tem aumentado. Pelo que temos visto apenas de estrago causado, a resposta é sim, está havendo um aumento nessas questões. Mas eu creio que os fatores principais são os outros que Jesus disse. Não tanto a questão física, mas Jesus disse que no final dos tempos, a pergunta é, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Hoje nós vivemos uma neura de fé nesse planeta que não é a fé bíblica. Deixa eu procurar exemplificar. Imagina que você está num avião. E você tem o maior medo de andar de avião, mas você está lá nesse avião. E de repente o piloto lhe avisa que o avião está pegando fogo e você vai precisar pular. Muitas pessoas acham que fé seria mais ou menos assim. Você abre a porta do avião, sem paraquedas, sem nada, pula lá de cima igual um maluco e começa a orar. Não, eu sei que Deus vai me segurar, eu sei que Deus vai me proteger, eu sei que Deus vai me sustentar, Deus vai mandar seus anjos, você vem caindo, vem caindo. Não, mas Deus vai fazer, porque Deus prometeu, daqui a pouco, você bate lá no chão e morre. E as pessoas vão olhar e falar, essa pessoa não tinha fé. Isso não é fé. Isso nunca foi fé. Fé, segundo as Escrituras, é você estar no avião, o piloto lhe informa que você vai cair, que o avião vai cair, Deus chega para você e fala, olha, está aqui um paraquedas. Pode pular, que ele abre, eu mesmo dobrei. Daí, baseado no que Deus falou, você pula. Isso é fé. Esse tipo de fé não existe mais. Existe a fé na experiência. Mas eu senti, eu percebi, eu observei. Isso daí não é fé. A nossa fé vem das Escrituras, do que Deus disse. Eu creio no que Deus disse. Esse tipo de fé pode ver que hoje praticamente quase não existe mais. Isso se expressa de várias formas, eu quero ser bem cuidadoso e cauteloso aqui. Muitas das nossas igrejas acontecem situações mais ou menos assim.
Olha, pede para o irmão orar por você, porque realmente aquele irmão, quando ora, a coisa acontece. Não, peraí, é Deus que faz acontecer, não é o irmão. Então a fé está no irmão ou fé no Deus que faz todas as coisas? Eu creio que essa questão da fé, eu penso que ser o aspecto mais importante da indicação de que nós, na verdade, já estamos bem no finalzinho da coisa. Porque quando nós olhamos fé hoje em dia, o que menos se tem é a fé bíblica. Ou seja, fé no que disse o Senhor Deus. É aquilo que Ezequiel tantas vezes falava. Assim diz o Senhor. Nós estamos hoje crendo no assim diz o fulano de tal. Assim diz a fulana de tal. Assim diz, mas nós não cremos mais no que Deus falou. Tanto é que é muito simples, observe o conhecimento bíblico que existe nas nossas igrejas. E eu costumo equacionar, como cientista, de uma forma bem simples. Fé é sempre proporcional ao conhecimento bíblico. Sempre. Quer medir a fé de uma pessoa? Veja o quanto de Bíblia ela conhece. Como é que uma pessoa vai poder crer no Senhor Deus se ela não sabe o que Deus falou? Como é que ela pode dizer que tem fé se ela não sabe o que agrada a Deus? Se ela não vive de acordo com os propósitos de Deus? Então, para mim, é bem específico isso. Só uma palavrinha final, muitas pessoas falam, você acha que nós já entramos nos últimos dias? Eu digo, sem a menor sombra de dúvidas, sim, a Bíblia nos diz isso. Se você for em Atos capítulo 2, quando Pedro está pregando para aquela multidão, ele diz o seguinte, depois de terem visto aquelas como uma língua de fogo descendo sobre as pessoas e tudo mais, Pedro fala assim, hoje se cumpriu o que está escrito lá no profeta Joel, que os vossos filhos terão visões e todas essas coisas, e que derramarei sobre toda a terra o meu espírito. As pessoas falam, nossa, mas como é que você pode dizer? O que isso tem a ver então com o final dos tempos? É porque o texto de Joel diz o seguinte, nos últimos dias derramarei sobre toda a carne o meu espírito. Pedro, há 2000 anos atrás, disse, hoje se cumpriu. Há 2000 anos atrás nós entramos nos últimos dias. Nós não sabemos qual será o último, mas já estamos nos últimos. Professor Adalto, obrigado pela participação no programa Vida Plena. Deus continue abençoando nesse seu ministério, na área de ciência, que é tão importante, né? E relacionando com a palavra de Deus, né? Sua vida tem sido um testemunho. Temos visto aí materiais falando sobre esse tema. Uma palavra final para o nosso telespectador agora. Olha, meu agradecimento a todos os teleouvintes da Vida Plena. Meu desejo é que sempre haja no coração das pessoas um desejo de conhecer. Algo que eu tenho mencionado nas igrejas, não existe um único texto na Bíblia que diz que Deus se agrada de ignorância. Mas Deus tem prazer na inteligência, no conhecimento, na sabedoria. Fica o meu desafio para isso.